Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Alunos do quinto ano, hoje nós estamos na aula de número 11. Como vocês sabem, estamos utilizando o nosso livro EMAI, Ler e Escrever. E hoje as atividades estão na segunda parte do livro, aquela parte azul, onde temos as atividades do ler e escrever, que são atividades de língua portuguesa. Na atividade de hoje, que está na página 204, ela é do nosso projeto didático sobre produção e destino do lixo. A atividade de hoje é a atividade 3A, definindo os grupos e os temas de pesquisa. Aí no seu livro você vai encontrar este enunciado aqui, que está aqui na página 204, atividade 3A, definindo os grupos e os subtemas de pesquisa. Como todos nós sabemos, vocês estão realizando as atividades em casa. Então, esta atividade será uma atividade individual, ok? Uma atividade de pesquisa. Vamos ler o enunciado aí da atividade 1. Não vou ler ele completo, porque ele está dando a orientação para realizar a atividade na escola, na classe. Então, a professora Juscelia vai explicar apenas o que é mais importante do enunciado, certo? Relembre junto com seu professor ou sua professora o que foi lido no texto que aborda a classificação do lixo na atividade 2B. Então, nós realizamos a atividade 2B, que estava lá na página 199 do seu livro EMAI, começando o texto aqui embaixo e terminando ele aqui, ó, na página 200, ó. E termina aqui. Então, nessa atividade aqui do livro, lembram-se que vocês registraram no caderno de vocês uma síntese, que é um tipo de resumo do texto? Então, nós vamos relembrar esta síntese que vocês fizeram. Então, lá no livro, o texto está assim. Lembram-se que a professora foi destacando as partes importantes? Então, o lixo e a sua classificação. A professora vai ler apenas o que está no caderno de vocês, que vocês já registraram nas aulas anteriores. O lixo pode ser classificado seguindo dois critérios, de acordo com a sua origem e ou sua composição. O lixo pode ser classificado como orgânico ou inorgânico. O lixo orgânico é aquele que tem origem animal ou vegetal e que na sua decomposição pode ocorrer o desenvolvimento de bactérias e fungos. O lixo inorgânico é composto de materiais não vivos, produzidos pela indústria e pelo próprio homem. O lixo inorgânico nem sempre se decompõe. Isso nós já falamos bastante nas aulas anteriores. Quanto à sua origem, classificamos o lixo como? Então, primeiro tipo de lixo, ó, lixo produzido em ambientes domésticos. Então, nós sintetizamos como lixo doméstico, é produzido nas residências. Lixo resultante de atividades da indústria, nós reduzimos se ficou o lixo industrial, é aquele que tem origem na indústria. Lixo de origem hospitalar. O lixo hospitalar é aquele que é produzido por hospitais, farmácias, clínicas médicas e veterinárias, entre outros. Lixo de vias públicas é aquele que é encontrado em ambientes públicos, como ruas, avenidas, praças, entre outros lugares. Lixo produzido pela construção civil é aquele que é produzido durante as obras e ou construções. Lixos de diferentes sólidos especiais. O lixo de diferentes sólidos especiais é aquele que é produzido a partir do descarte de materiais que causam contaminação do meio ambiente e risco à saúde, como pilhas, baterias, equipamentos eletrônicos, entre outros. Então,
todas essas partes em destaque foram que nós sintetizamos. E o último, outros lixos produzidos por diferentes origens. Outros lixos produzidos por diferentes origens são os veículos velhos abandonados nas ruas ou que se envolveram em acidentes, entre outros. Então, no caderno de vocês, vocês têm aí anotado essa síntese, que são todas essas partes que estão destacadas. Então, nós resumimos, ou seja, nós tiramos a ideia principal de cada um dos parágrafos, que está aí no seu caderno. Nós vimos, olha só, todos esses tipos de lixo: lixo orgânico, lixo inorgânico, lixo produzido em ambientes domésticos, lixo resultante de atividades da indústria, lixo de origem hospitalar, lixo de vias públicas, lixo produzido pela construção civil, lixos de diferentes sólidos especiais, outros lixos produzidos por diferentes origens. O que nós vamos fazer? Ou melhor, o que você, aluno, vai fazer aí na sua casa? Você vai escolher um desses tipos de lixo e você vai responder as questões que a professora vai falar daqui a um minutinho. Por exemplo, faz de conta que nós escolhemos lixo produzido em ambientes domésticos. Então, aí no seu caderno, você vai escrever, né, a atividade de hoje, que é a atividade 3A, e aí você coloca o título, né, definindo os grupos e subtemas de pesquisa, e aí você coloca lá, tipo de lixo escolhido. No caso aqui, eu coloquei para vocês um exemplo, lixo produzido em ambientes domésticos. O que vocês vão fazer? Estão vendo essas 4 perguntinhas aqui? Vocês vão copiar elas no caderno de vocês e vão tentar responder essas perguntas. Primeiramente, daquilo que vocês conhecem. E depois nós vamos fazer uma pesquisa sobre o tema. Por exemplo, se nós escolhemos aqui lixo produzido em ambientes domésticos, então olha só. Primeira coisa que você vai responder: o que é o lixo doméstico? Ou o que é o tipo de lixo que você escolheu? Como ele é produzido? O que fazer? O que podemos fazer para produzir menos lixo? Esse tipo de lixo. O que nós podemos fazer? E como pode ser reciclado? Ai, professora, mas essas questões são muito difíceis. Por isso que nós vamos, primeiramente, fazer esse levantamento do que vocês já conhecem e depois nós vamos usar essas mesmas perguntas para fazermos a nossa pesquisa, que é a atividade que estaremos realizando amanhã, certo? Então, hoje você já separa aí na sua casa, se você tiver algum livro, alguma enciclopédia, né, revista, jornal que fala sobre o tipo de lixo que você escolheu, certo? Lembrando, ó, que tem todos esses tipos aqui, você pode escolher qualquer um deles para realizar a sua pesquisa, certo, pessoal? E a aula de hoje já terminou. Espero que vocês tenham realizado todas as atividades e qualquer dúvida já sabe, né? Só entrar em contato com o seu professor ou com a sua professora, certo? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.